pessoal, tudo beleza? Daniel Moraes mais uma vez trazendo vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma forma bem legal de criar menus laterais em seus aplicativos do Power Apps. Então antes da gente ir para o conteúdo, se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, deixa aqui sua inscrição, deixa aqui também o seu like. Aqui na descrição do vídeo tem alguns links importantes para vocês. O nosso primeiro link aqui é sobre o nosso canal lá do Telegram, onde eu vou estar postando o modelo desse aplicativo aqui, do código que a gente criou aqui nesse vídeo. E o outro link é sobre o treinamento Power Apps na prática. Se você quiser dar uma olhada, eu acho que vai fazer muito sentido para você. E depois de tudo isso, bora para o conteúdo. Pessoal, vamos iniciar aqui a nossa solução. O que eu venho trazer para vocês aqui hoje é uma forma bem legal de construir um menu lateral. É claro que se você já mexe um pouco com o Power Apps, você já sabe, de certa forma, criar um menu lateral, que seria colocar aqui algumas formas, colocar um botão, colocar algumas funções para esses elementos que você insere aqui no seu aplicativo, na tela do seu aplicativo. Mas eu vou estar mostrando para vocês como que vocês podem fazer isso de uma forma que vocês criam um componente personalizado dentro do seu aplicativo e aí você personaliza ele do jeito que você quer e faça de uma forma também que as modificações em cima desse componente que você criou fique bem mais fácil. Então vou estar mostrando aqui para vocês como que vai ser a construção desse componente. Primeira coisa, pessoal, o que é esse componente na verdade, né? Esse componente seria como se fosse um elemento que a gente tem aqui já pronto, né, dentro do Power Apps. Por exemplo, eu tenho aqui um elemento de rótulo, né, no qual eu posso adicionar um texto. Eu tenho aqui outros elementos e o que eu iria criar aqui seria basicamente algum desses elementos aqui, só que personalizado do jeito que eu quero. Então eu vou mostrar aqui para vocês o passo a passo de como fazer isso. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui nesse menu de componentes. Dentro desse menu de componentes eu vou criar aqui o nosso novo componente. Esse novo componente nosso vai se chamar menu, basicamente isso. E aqui se eu tirar o zoom aqui da nossa tela, eu vejo que ele tem uma tela quadradinha aqui para a gente começar a adicionar os nossos itens, né? Então, dentro do nosso componente personalizado, a gente vai utilizar o que o Power Apps já nos fornece, né? Por exemplo, texto, ícones, botões, galerias. Então, a primeira coisa aqui para montar o nosso componente personalizado de menu lateral, eu vou colocar uma galeria. Então, dentro aqui do nosso componente, eu vou vir aqui nessa setinha e colocar uma galeria vertical em branco. Vou posicionar ela aqui para preencher a tela toda. Agora, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer aqui também vai ser modificar o nome dessa galeria. Vou colocar Gal Menu. Se você já mexeu com galeria algumas vezes dentro do Power Apps, ela tem essa propriedade aqui de items, né? Que são os itens que vão estar dentro dela. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, vai ser criar uma propriedade personalizada para o nosso componente que a gente acabou de criar. Por quê? Essa propriedade personalizada ela vai servir de insumo, tá? Vai servir de base para que quando a gente inserir algumas informações nessa propriedade personalizada, ela venha para dentro da galeria e mostre alguns itens aqui que a gente definir. Tá? Outra coisa explicando para vocês, tudo que a gente está fazendo aqui nessa parte de componentes é apenas um modelo que a gente vai depois levar para o nosso aplicativo oficial e lá a gente pode fazer as modificações que a gente precisar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir nessa parte de menu, cliquei aqui em menu, que é o componente que a gente criou, vou abrir essa tela aqui de componente e aqui, pessoal, eu tenho propriedades personalizadas. Eu vou adicionar uma nova propriedade personalizada e vou dar o nome dela de menu items, certo? Tipo de propriedade, ela vai ser uma propriedade de entrada e o tipo de dados dela vai ser uma tabela. Por quê? Dentro de uma tabela a gente pode passar ali vários campos, né, de uma linha de uma tabela. Então eu vou pegar uma linha e colocar várias propriedades. Dentro do nosso menu a gente vai ter ali várias coisas também. A gente vai ter um ícone, a gente vai ter um texto para mostrar para a pessoa qual é o link que ela está clicando para levar para uma página, para levar para alguma outra parte do aplicativo. Então, eu vou estar adicionando aqui essa propriedade personalizada de tabela. E se eu ver aqui, pessoal, dentro de menu items, né, é uma tabela. Vou clicar aqui para vocês. E aqui nessa entrada de texto aqui, onde eu coloco as funções, eu vou até formatar. E aqui ele já me traz algumas, como que é a criação de um exemplo de uma tabela. Então, aqui eu vou começar a criar as minhas propriedades. Basicamente, pessoal, eu vou criar aqui três propriedades, tá? Três coisas aqui que vão servir de insumos
lá para os meus itens que vão estar na galeria. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o quê? Vai ser criar aqui o ícone, tá? E o ícone, pessoal, eu posso passar qualquer ícone de modelo aqui. Então vou passar aqui um icon, ponto, vou passar aqui esse add mesmo, certo? Só para servir de exemplo. Depois do ícone, à frente do ícone eu vou ter um texto. Então eu vou passar aqui, e aqui eu vou passar um texto de exemplo. Beleza, e aqui, pessoal, eu vou passar uma tela a ser redirecionada. Então, como esse componente nesse momento que a gente está criando é apenas um modelo, eu vou informar aqui para o meu componente que eu posso passar para ele uma tela ativa do meu aplicativo. Então eu vou passar aqui, vou escrever o nome da propriedade, né? O nome da minha coluna e da minha tabela. Então eu vou passar aqui tela. E qual que vai ser o tipo aí, né? O que vai ser o valor da tela? Eu vou passar então app.ActiveScreen. O que é isso? AppActiveScreen seria uma tela ativa do aplicativo, certo? Vou passar aqui, pessoal, também, ponto e vírgula na verdade, né? Não é vírgula. Vou passar aqui mais 3 valores, tá? Mais 2 valores. E aí fica a seu critério quanto à quantidade de valores que você quer passar aqui. Isso aqui que eu fiz vai ser 3 linhas, né, do meu menu. Então eu vou ter 3 opções ali de cliques que a pessoa pode fazer para fazer alguma ação dentro do menu. Fiz isso aqui, pessoal, eu tenho agora uma tabela com algumas informações que eu vou usar dentro da minha galeria que está dentro do meu componente personalizado. Eu vou começar a modificar a nossa galeria, tá? Então, o que a nossa galeria vai ter? Primeira coisa que eu vou colocar aqui dentro da nossa galeria vai ser uma forma de retângulo. Então, vou colocar ela aqui, vou posicionar ela. E vai ser basicamente uma fita aí, né, para deixar o nosso menu mais personalizado ainda. Depois eu vou colocar um ícone. Notem, pessoal, que nesse momento isso que eu estou fazendo dentro da galeria não tem relação nenhuma ainda com a propriedade personalizada que eu acabei de criar. Ainda não, mas vai ter daqui a pouco. Então coloquei um ícone, novamente só vai servir de exemplo para a gente. E aqui eu vou colocar agora um rótulo de texto. Vou posicionar ele aqui. Vou aumentar o tamanho da fonte e vou mudar aqui a fonte dele também para lato. Vou colocar aqui 18 para ficar melhor ainda. Show! Agora, pessoal, a gente vai começar a passar aqui alguns parâmetros, né? Então, uma outra coisa que eu vou colocar aqui, pessoal, dentro da nossa galeria vai ser um botão transparente para que eu possa clicar nesse elemento aqui e eu ter a opção de executar alguma ação, né? Se vocês se lembram, dentro do botão tem uma propriedade que se chama onSelect. Dentro dessa propriedade, a gente vai colocar ali alguma ação para ser feita. Então aqui dentro, vou clicar dentro da nossa galeria, vou selecionar aqui, dentro da nossa galeria, vou editar o item e vou colocar aqui um botão. Então vou procurar botão, certo? E vou posicionar ele aqui dentro da nossa galeria. Beleza. Como vocês perceberam, né, ele ficou com uma cor que está sobrepondo tudo que a gente está fazendo. E ele realmente tem que ficar aqui nessa posição mesmo. Ele tem que sobrepor todos os itens, porque quando eu for clicar, ele tem que estar por cima. Só que eu preciso deixar ele todo transparente. Então vamos procurar aqui tudo que é relacionado à cor desse botão e vamos começar a colocar transparente para ele. Eu vim aqui na parte avançada desse botão e vou começar aqui a colocar essas coisas como transparente. Vou colocar aqui transparent, beleza. Vamos passar aqui Disable Border Color, Self Fill, vamos passar aqui também transparente. Hover Border Color, vamos passar transparente. Focus Border Color, vamos passar também transparente. Color vai ser transparente. Disabled Color vai ser transparente. Pressed Color vai ser transparente. Hover Color vai ser transparente. Fill vai ser transparente. E Disable Fill transparente. Então, se eu ver aqui, pessoal, olha só, eu estou apertando a tecla Alt, né, onde eu coloco o aplicativo como se ele estivesse em uso, e eu vejo ainda que quando eu foco, né, no botão, ele ainda está colocando uma cor azul. Então, vou procurar aqui essa propriedade que se chama Hover Fill. Vou colocar aqui transparente. E agora,
o botão ficou totalmente transparente em todos os modos aqui que eu utilizar, seja focando, desabilitado, clicando, então ele está totalmente transparente agora, mas ele está aqui dentro da nossa galeria. Depois que a gente colocou os itens dentro da nossa galeria, a gente vai começar a linkar aquela propriedade personalizada que a gente criou anteriormente dentro do nosso componente para linkar com a nossa galeria que também está dentro do nosso componente. Então, se vocês se lembram, dentro da nossa galeria a gente tem uma propriedade que se chama Items. Então, dentro de Items, eu vou estar passando o quê? Né? Eu vou estar passando a nossa propriedade personalizada. Então, eu vou vir aqui e passar o seguinte código: menu items, que é a nossa propriedade que a gente colocou aqui. Tranquilo até agora, pessoal. Por que não aconteceu nada? Porque a gente precisa mapear para cada um dos nossos elementos que estão dentro da nossa galeria o que a gente colocou lá dentro da nossa tabela. Então eu vou selecionar aqui primeiramente, né, a nossa galeria, a nossa label, né, que é esse texto. Eu vou selecionar o que? This item não é a propriedade ícone. No caso, eu quero passar a propriedade texto. Tá? Texto de exemplo é aquilo que eu coloquei lá dentro da propriedade personalizada. Aqui dentro do ícone, eu vou passar aqui, vou escolher o ícone, e o ícone, dentro da propriedade icon, eu vou passar this item, ponto, ícone, que é a propriedade que eu coloquei lá na nossa tabela da propriedade personalizada, beleza? E agora aqui dentro do botão, eu vou passar uma ação de navegação, passando como parâmetro a tela ativa do aplicativo, que eu ainda não sei porque ainda é um modelo, mas quando for para o aplicativo valendo, né, entre aspas valendo, funcionando de verdade, a gente vai passar uma tela real do aplicativo. Então aqui dentro do onSelect do botão, eu selecionei ele aqui pela árvore de elementos, eu vou passar o seguinte código: navigate, vou passar this item, ponto, tela, e aqui eu passo uma animação de transição. Posso passar, por exemplo, a transição cover. Basicamente, pessoal, a gente tem um modelo agora do nosso menu, né, lateral. Coisas que eu posso estar incrementando aqui, pessoal. Vamos colocar aqui uma propriedade personalizada do nosso componente. Clique no nosso componente. Vou vir aqui agora na tela de propriedades avançadas e eu vou criar uma nova propriedade personalizada. Essa propriedade vai se chamar BKG menu color. E aqui eu vou passar, vai ser uma propriedade de entrada, o tipo de dados dela vai ser cor e vou estar criando aqui. Beleza. Eu vou criar uma outra propriedade personalizada que vai se chamar menu items color. Por que eu estou criando essas propriedades, pessoal? Olha só o que vai acontecer. Dentro da nossa galeria, eu tenho uma outra propriedade que se chama fill. Esse fill, ao invés de ser essa cor estática aqui, eu vou mudar ela para o valor que eu defini dentro da propriedade. Então, eu simplesmente vou passar menu.bkg menu color. Deixa eu só mudar a cor aqui, né, dessa propriedade já, para que não fique escuro aqui, não atrapalhe a nossa visualização. Então, dentro aqui de BKG menu color, eu vou vir aqui e vou colocar uma cor light blue, por exemplo, certo? Então a cor que eu mudar dentro da propriedade personalizada, eu mudo dentro daqui da nossa galeria que a gente colocou a cor como sendo definida pela propriedade personalizada do componente. Eu só vou editar aqui essa última propriedade porque ela ficou como texto e na verdade ela é cor. Vou salvar aqui. Menu Items Color. A gente vai passar todas as cores desses elementos que a gente tem aqui para serem alterados no menu Items Color. Então, como que a gente faz isso? Vou vir aqui dentro da galeria, vamos pegar aqui esse retângulo na verdade, né? Vou vir aqui na propriedade Fill, ao invés de ser uma cor estática, a gente vai passar menu.menu Items Color. Vou copiar essa propriedade aqui, vou passar aqui isso para o ícone também. Então, no ícone, eu defino a cor, né, pela propriedade Color. Ao invés de ser essa cor estática, eu vou passar menu.menu items color. E aqui dentro da label, né, do nosso texto, vai ser a mesma coisa. Então, aqui dentro de color, deixa eu achar aqui propriedade color, ao invés de ser a cor estática, vamos passar menu.menu items color.
Beleza? Agora olha só o que acontece. Quero mudar isso aqui para azul. Tanto o texto quanto essa barra aqui, quanto o ícone. Simples. Posso vir aqui no menu Items Color e mudar para azul, por exemplo. Tá? E aí todos os meus itens aqui são alterados. Uma última coisa aqui para a gente começar a utilizar o nosso componente personalizado dentro de um aplicativo valendo, né? Para valer, eu vou fazer o seguinte. Aqui a nossa galeria, ela vai ter o tamanho, né? Aqui eu posso mexer na propriedade height dela, que é a altura. Ao invés de ser uma altura estática de 640 pixels, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode passar aqui o código parent height. O que significa parent height? Que ele vai se adequar ao tamanho exato da tela que ele estiver sido inserida. Tá? Então, se a minha tela, né, do meu aplicativo tiver lá 800 pixels, ele vai se adequar ao tamanho que ele vai ter lá naquela tela. Basicamente aqui o nosso modelo, né, de componente personalizado está pronto. Agora vamos passar, né, vamos ver como que isso funciona na vida real dentro do aplicativo. Né? Então vou voltar aqui para telas. Aqui eu tenho uma tela de um aplicativo normal, comum, certo? Vou até criar mais telas aqui. Vou colocar aqui tela 5, tela 6 e tela 7. Passar aqui alguns rótulos. Passar aqui esse texto. Só para a gente identificar, tá, pessoal? Então, eu vou passar aqui texto, vai ser tela 5. Vou copiar esse rótulo aqui, vou passar aqui na tela 6 e também na tela 7. Agora aqui na nossa tela 1, eu vou adicionar o nosso componente personalizado. Como que eu faço isso? Simples, eu venho aqui, ó, nesse botão de inserir e dentro aqui da seção de personalizado eu encontro os meus componentes personalizados. Então eu vou adicionar aqui o menu que eu acabei de criar e aqui eu posso posicionar ele. Outra coisa que eu poderia fazer, tá, pessoal, que fica de desafio para vocês, eu poderia criar uma propriedade personalizada para mudar o tamanho tanto do ícone quanto dessa parte aqui de texto, tá bom? Então fica aí para desafio de vocês. E aqui eu não gostei dessa cor de fundo, né? Então o que eu posso fazer? Eu posso vir nas propriedades personalizadas desse componente que eu criei. Olha só, aqui do lado, nesse menu lateral, eu tenho aqui nessa parte de baixo, minha imagem está tampando aqui, mas acho que dá para vocês verem. E eu tenho aqui no cantinho, ó, menu Items Color ou BKG Menu Color. Então eu posso vir aqui, ó, e mudar para branco, por exemplo. E os itens do meu menu, posso mudar para esse azul aqui mais claro, por exemplo. Então, um exemplo aqui das cores que eu vou estar mudando, né? Das propriedades que eu estou utilizando para mudar tudo de uma vez. Agora, como que eu faço, né, para passar novos ícones e novos textos? Dentro do nosso aplicativo, né, eu tenho uma propriedade que se chama OnStart. Eu estava até fazendo um teste aqui antes, vou até apagar esse código aqui. O que acontece? Como eu expliquei para você, aqui dentro do componente, tudo que a gente cria basicamente é um modelo que a gente vai levar para o nosso aplicativo real aqui para valer. Tá? Então, eu preciso fazer o quê? Né? Ou eu posso definir todos esses itens aqui dentro, ou eu posso definir esses itens aqui dentro do meu aplicativo mesmo. Tá? Então, na propriedade OnStart do meu aplicativo, eu vou passar uma tabela de itens que vai ser inserida dentro aqui do nosso componente, tá? E que vai preencher tudo isso aqui. E agora a gente vai pegar de exemplo a tabela que a gente criou lá no componente personalizado. Então vou clicar aqui em componentes, vou vir aqui e clicar no menu. E aqui dentro do menu items, né? Se vocês se lembram, eu tenho uma tabela que eu criei. Então vou copiar essa tabela aqui, não vou ficar escrevendo todo esse código de novo. Vou voltar lá para a minha tela e dentro do meu aplicativo, na propriedade OnStart, eu posso criar uma coleção que contém uma tabela. Então vou criar aqui Clear Collect, vou passar aqui Call Menu Items e agora eu vou passar algo para dentro dessa coleção aqui que eu estou criando agora. Então vou passar aquela tabela, tá, que eu criei lá naquela hora, né? Lá naquele momento que a gente criou o nosso componente. Então agora, pessoal, olha só, eu posso definir aqui tudo personalizado, tá? Para que o nosso menu receba aqueles valores lá. Então, por exemplo, ao invés do ícone de adicionar alguma coisa, eu posso definir aqui esse ícone como se fosse, vamos ver aqui o que a gente tem de opção. Dentro do ícone, icon.add,
eu tenho aqui embaixo, né? Tenho aqui Add Document, Add Library. Vou colocar aqui Add User, um ícone de Add User. Esse aqui vai ser o Airplane. Isso aqui eu só estou definindo ícones, tá, pessoal? E aqui eu vou colocar um ícone de calendário, por exemplo. Calendar Blank, ok? Beleza. Nos textos agora, posso mudar o texto aqui e personalizar ele da forma que eu quiser. Vou colocar aqui tela 5. Aqui eu vou colocar tela 6 e aqui eu vou colocar tela 7. Beleza? Aqui, ao invés de App Active Screen, né, que é uma tela pronta do aplicativo, eu vou estar passando, né, uma tela do aplicativo aqui que eu estou usando aqui nesse momento. Então aqui eu vou passar o Screen 5. Aqui eu vou estar passando o Screen 6. E aqui dentro eu vou estar passando o Screen 7. Passei a tela. E se vocês se lembram, pessoal, lá dentro da nossa galeria a gente tinha um botão que dentro da propriedade onSelect desse botão, eu navegava para essa tela aqui, tá? Que eu estou definindo aqui nesse momento no aplicativo. Criei essa coleção, está criado aqui e o que eu vou fazer agora? Eu vou rodar essa propriedade onStart, né, para que seja criada a coleção. Beleza, rodei e não aconteceu absolutamente nada, né? Deixa eu até mostrar aqui para vocês em exibição. E aqui dentro de coleções, olha só, eu tenho aqui, né, os valores que eu defini para minha tabela para ser inserida lá no meu menu personalizado. Mas o meu menu ainda não pegou aquilo que eu defini. Por quê? Se eu clicar aqui dentro do meu menu personalizado, né, eu tenho a propriedade Menu Items, que está pegando o valor, né, a tabela que eu defini lá na hora da criação dele. Então não quero passar isso aqui. Eu quero passar o quê? A coleção que eu acabei de criar quando eu rodei o onStart do aplicativo. Então vou passar Call Menu Items. E quando eu faço isso, pessoal, olha só, automaticamente o nosso menu ele é alterado aqui com os ícones e os textos que eu coloquei, tá? Então, agora, já que eu tenho as telas todas definidas, que eu passei para essa coleção que está dentro daquela tabela, vou mostrar aqui para vocês. Se eu clicar aqui, né, dentro de tela 5, eu tenho que ser levado para o Screen 5, né? Então, vou clicar aqui, fui levado para a tela 5. Vou voltar aqui para o Screen 1. Vou clicar aqui em tela 6. Tela 6, beleza. Tela 7, fui levado para a tela 7. Então, tudo funcionando aqui, pessoal. Esse é um jeito bem simples. É claro que você pode incrementar aqui muito mais. E esse exemplo aqui pode servir de base para você criar vários outros componentes personalizados. Por exemplo, você pode estar criando uma tabela editável, tá, através de uma galeria, que você pode utilizar esse componente personalizado em vários aplicativos que você usa, por exemplo, tá? Então, fica aqui de exemplo para vocês e fica de exercício aí para vocês criarem várias outras propriedades personalizadas para estarem usando aqui nesse exemplo. Consegui te ajudar com esse conteúdo? Se eu conseguir, eu vou pedir para você mais uma vez, se você ainda não é inscrito, deixe aqui a sua inscrição nesse canal, deixe aqui também o seu like e não se esqueça de dar uma olhada nos links aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu te agradeço muito pelo acesso aqui nesse vídeo, eu vou ficando por aqui e até mais!